Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito da cerveja e seus benefícios para a saúde. Nosso convidado é Guilherme Afonso Piva, que é proprietário da Mestre Cervejeiro. Guilherme, prazer tê-lo aqui conosco e acredito que é uma curiosidade muito grande de nossos telespectadores. Para que serve a cerveja para a saúde? É isso que nós vamos falar durante o decorrer do programa. Eu agradeço muito o seu convite para a gente poder estar aqui falando um pouco da cerveja e talvez falando um pouco sobre assuntos que as pessoas talvez desconheçam, sabe? Então, Exatamente. acho que é um ponto bem crucial para a gente tocar aqui hoje. Guilherme, bom, onde surgiu a cerveja? Existem alguns estudos que relatam que a cerveja surgiu ali entre o rio Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, onde surgiu as primeiras civilizações. E dali, como uma forma de alimentação, há resquícios de cevada em poças de cerâmica que eles usavam para moer a cevada e fazer cerveja. Então, tudo indica que a história da cerveja ela se funde com a história da humanidade. E muita gente, acredito que a maioria, desconhece onde surgiu a história da cerveja. Ela surgiu ali e foi migrando para a Europa, né? E ali no meio da Europa a gente vai surgindo várias escolas cervejeiras. Que a gente tem a Bélgica, a gente tem a Alemanha, a gente tem a Inglaterra e mais recente os Estados Unidos. Guilherme, lei da pureza, o que é isso? A lei da pureza foi um processo que os alemães inventaram em 1500 para poder padronizar a qualidade da cerveja. Porque até então não se tinha um estudo ou uma lei que falasse o que é a cerveja. Então os alemães inventaram essa lei da pureza para falar que a cerveja é só baseada em água, fermento e lúpulo. E o malte. O fermento eles foram descobrir depois, porque até então eles achavam que o álcool gerado pela cerveja ele era divino, e não sabia de onde vinha essa fermentação do açúcar. E até então, depois, com o passar do tempo, que eles foram estudando a levedura e se descobriram que é uma bactéria que faz todo o trabalho da cerveja. Que coisa, é interessante demais, né? Saber a história, como surgiu, como é muito legal. A cerveja teve alguma época de crise ou não? Sim, a cerveja ela teve uma crise na época que ela começou a dominar o espaço do vinho. E o vinho, como ele foi sempre associado aos grandes elites, aos principais monarcas, e a proletariado tomava cerveja. Então, a partir disso, eles começaram a taxar mais a cerveja para poder aumentar o consumo do vinho. Puxa, é um negócio assim que tem que parar e pensar realmente, Sim, né, Guilherme? sim. Guilherme, quais são as principais escolas da cerveja? As principais são as belgas, os americanos, os ingleses e os alemães. E qual que é a diferença entre essas escolas? A principal diferença talvez seria o fermento. Os belgas eles trabalham com fermento mais, vamos dizer assim, ele vai remeter mais a frutas maduras, tipo pera, pêssego. Os ingleses eles já tomam cervejas mais pesadas, que são as stout, as ale, são cervejas mais escuras, até devido ao próprio clima deles. Certo. Os alemães tomam cerveja mais de trigo, que já são um outro tipo de fermento. E os americanos agora inventaram as IPAs, que são cervejas mais amargas e com aromas mais voltados para frutas cítricas, como maracujá, manga, melão. E hoje acredito que em aromas, né, que você está citando aí, Sim. Hoje com essas cervejas artesanais, então há possibilidade de ter vários aromas, que na cerveja industrializada, mesmo nas que já existem, né, há muitos anos, não tem muito, é aquela cerveja e para por ali. Exatamente, né? porque o fermento e o malte eles vão dar mais característica para a cerveja. Então por isso que você pega uma cerveja de trigo, ela vai ter aroma de banana, mas isso é devido ao fermento dela. As belgas você pode ter desde uva passa até pêssego. E os ingleses já não tem tanto lúpulo, eles não tem tanto aroma porque o terroir deles geram lúpulos que vão remeter mais a floral, um pouco mais de pinho. Então às vezes ele passa meio despercebido ali na cerveja. Guilherme, você falou das escolas. Agora para o Guilherme a pergunta. Qual a tua escola preferida e por quê? Eu sempre gostei muito dos belgas pela história que eles fazem, sabe? Que eles não usam grandes ingredientes, mas eles conseguem ter um teor alcoólico na cerveja mais alto, mesmo sendo uma cerveja mais cristalina. Porque o fermento, ele, como a gente estava falando, ele é o que manda na cerveja. Ele vai consumir todo o açúcar do malte e vai liberar CO2 e o álcool. Então, quanto mais álcool, quanto mais CO2 você tiver na cerveja, melhor ela é, tecnicamente. Legal. E a temperatura de consumo?
que você diz? A temperatura ela é muito importante, mas como nós vivemos num país tropical, nossa cultura é tomar cerveja gelada. Os belgas, os europeus, geralmente tomam cerveja de temperatura ambiente, porque lá já se faz mais frio. Os belgas até inventaram, os padres belgas inventaram um tipo de cerveja que é um teor alcoólico mais alto, chega a 14%, para eles poderem aguentar o frio belga. Então por isso que é bem interessante. Mas pra gente, toda cerveja ela tem a sua temperatura. Nós costumamos tomar aquela cerveja muito gelada para ela poder até congelar a papila gustativa e a gente não sentir. E é o que a gente tenta fazer ao contrário, quando a gente está prestando serviço de uma cerveja puro malte, que a gente fala. Você tentar servi-la numa temperatura adequada para sua boca poder realmente sentir todo o sabor dela. Quer dizer que aquela história de estupidamente gelada não funciona, né, Guilherme? Não funciona, porque daí você está congelando toda a sua papila, né? E aí você está impedindo vai sentir o sabor gosto, da né? cerveja. De nada. Exatamente. Dos copos, qual é a diferença dos copos? Quais os tipos de copos que são servidos a cerveja? Nós temos a taça, que seria a taça coringa, que ela serviria para todos os estilos. A IPA a gente já pretende, é melhor se servir num pint. Os copos de trigo já são copos de 600 ml. Os belgas já têm a boca mais larga para você poder realmente sentir todo esse aroma. E o copo ele é fundamental por causa disso mesmo. Porque você tem que ter o copo para você poder ter toda a sensação que a cerveja quer estar te propondo. Ô, Guilherme, eu acredito que os telespectadores devem estar curiosos, né, para saber quais os benefícios da cerveja para a saúde. Mas vai ser só depois do comercial. Okay. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito da cerveja e os benefícios para a saúde. Guilherme, vamos falar um pouquinho antes dos benefícios para a saúde, os tipos de fermentação. A cerveja a gente pode separar ela em várias maneiras, de acordo com a cor, teor alcoólico, mas o principal que a gente separa é o tipo de fermento. Ou elas são ales, que são leveduras que trabalham a temperatura mais alta, 18 a 20 graus, e tem as lagers que trabalham entre 8 e 13. Então ali assim começou a surgir uma grande divisão. As lagers são essas cervejas que a gente tem costume de tomar no nosso dia a dia, as pils, aquelas mais clarinhas. O resto tudo é ale. Então você pega stout, as IPAs, os trigos, são cervejas mais robustas. Mais encorpadas, né? Mais encorpadas, exatamente, com teor alcoólico um pouquinho mais alto. O lúpulo, o que é o lúpulo? Muita gente sabe que existe, mas o que é? O lúpulo ele é uma flor, na verdade, e ele é usado para temperar a cerveja. Então, o que acontece? Além dele temperar a cerveja, porque ele é um bacteriostático, também ele impede com que bactérias se proliferem nesse meio da cerveja, conservando a cerveja por um tempo maior. Então, o lúpulo ele vai dar o amargor e ele pode dar também o aroma. E aí a gente volta na história da India Pale Ale. Por que se chama IPA? Porque na colônia, quando a Índia ainda era colônia da Inglaterra, a rainha enviava cerveja da Inglaterra para os soldados ficarem felizes. Só que essa cerveja chegando fraca devido à navegação. E aí eles começaram a colocar mais lúpulo para essa cerveja ter mais consistência e não estragar. E aí surgiu a India Pale Ale. Que legal. Que é um estilo que todo mundo hoje adora. Né? Guilherme, qual que é a diferença? Que hoje está tendo muita cerveja artesanal, né? Qual é a diferença da cerveja comercial e da artesanal? É o processo. Por isso que ela se fala artesanal, porque realmente é uma coisa que a pessoa vai lá fazer com os braços. Até no começo se chamava braçaria, não era cervejaria, era braçaria porque a pessoa abraçava, ela moía o malte, ela colocava todos os ingredientes. Então na artesanal você vai respeitar todo o processo da levedura. Você vai esperar os 24 dias, 26 dias que a levedura vai estar lá na maturação, trabalhando, comendo o açúcar, liberando o CO2 e liberando o álcool. Na cerveja comercial, essa cerveja dura 4 dias. Então as grandes indústrias colocam antioxidante, estabilizantes, geralmente elas colocam CO2 mesmo, porque a levedura não vai dar conta de produzir a quantidade de oxigênio necessária em 4 dias. Certo. Então é uma cerveja totalmente modificada, totalmente química, com cereais não maltados, que a gente fala, que são os transgênicos. Então ali eles vão usar o que tiver de mais baixo, o commodity mais barato. Pode ser o milho, pode ser o arroz, pode ser o que for. Puxa, vamos aprendendo, né, Guilherme? Vamos aprendendo. Vamos falar um pouquinho de saúde? Vamos falar um pouquinho de saúde. Cerveja e colesterol. Bom, tem um pesquisador de Harvard chamado Eric Green, ele diz que qualquer bebida alcoólica, nas suas devidas proporções de quantidade e
não exagerando, né? Certo. Não exagerando no Sem o consumo, exagero, sem né? o exagero de consumo da bebida alcoólica, esse álcool ele pode reduzir até 30% o risco de colesterol alto. Guilherme, é uma coisa interessante. E lembrando aos nossos telespectadores que não estamos aqui induzindo ninguém a consumir bebida alcoólica. No caso hoje a cerveja. Estamos falando a associação da cerveja e de algumas patologias, de algumas doenças. Certo, Guilherme? Perfeito, exatamente. E os benefícios para os rins? Porque todo mundo toma cerveja e dali a pouquinho a bexiga está cheia. Sim. Quais os benefícios para o rim? A cerveja ela é super diurética, né? Então ela ajuda no metabolismo ali e nessa transformação dessa cerveja em água. Então ela diminui a quantidade de pedra nos rins, que isso pode acontecer por causa dela ser diurética. Guilherme. E a digestão, ela melhora com a cerveja ou não? Tem um outro estudo, acho que se eu não me engano é da Dinamarca, que o pessoal fala que a cerveja preta ela possui uma quantidade de fibras significativas. Não é uma quantidade absurda de fibras, mas certo. Ela ajuda, ela tem essa fibra, então essa pequena quantidade já vai ajudar no processo de digestão, tanto no estômago quanto no intestino. Guilherme, e tem alguma coisa a ver a cerveja e diabetes? Sim. O diabético pode consumir cerveja? Pode. Até saiu, eu tenho um dado aqui da revista de Diabetes Care de 2009, que o consumo de álcool moderado pode diminuir, moderado, né? sempre moderado, pode diminuir o risco do diabetes tipo 2. Puxa. Então sempre que a gente fala, beber aquela cervejinha assim na hora do almoço, ou na janta, no final de semana, né? Porque o consumo desenfreado vai alterar todo o seu organismo. Aí já é outra coisa, sim, né? Sim. E já em vez de ajudar, acaba piorando tudo, né? Sim. E em relação à osteoporose, a cerveja tem algum benefício? Tem um outro estudo de Cambridge que fala que a cerveja ela tem um determinado ácido que pode ajudar a combater a osteoporose, principalmente nas mulheres. Inclusive as mais acometidas, né, são sexo feminino, né, do sexo feminino. Sim. Guilherme, e quanto à circulação, a cerveja interfere em alguma coisa? Ajuda ou não? Sim, ela ajuda principalmente o coração. Por ela ter um alto índice exatamente pode ser o lúpulo que a gente fala, esse lúpulo ele gera até um relaxamento que te ajuda em todo o movimento circulatório do organismo. Guilherme, eu também fiquei sabendo, li alguma coisa a respeito, que a cerveja pode ser uma fonte de vitamina B. Sim, é isso? Sim, exatamente. Ela tem vitamina B6 e B9. Isso é um estudo holandês que diagnosticou esses benefícios da cerveja. A cerveja tem outros inúmeros, tem proteína, ela tem carboidratos. Então, saiu um estudo super interessante falando sobre Harvard que em 2020 todas as cervejarias americanas vão ter que colocar todos os ingredientes, todos os minerais e proteínas na cerveja. Como uma bula mesmo, né? Um rótulo para o consumidor saber o que está consumindo. Exatamente, até para ele saber a quantidade de determinados carboidratos ou proteínas. Então se diz que a cerveja, dependendo, ela pode ser substituída por um bife. Guilherme, no próximo bloco você vai comentar sobre Alzheimer e cerveja. Combinado. E eu quero dizer também que a tua loja está de parabéns pela tua loja, né? Eu conheci tua loja, fui várias vezes lá. Tem cerveja do mundo inteiro, né? Então lembrando sempre a população de fazer um consumo moderado, né? Perfeito. Tudo que é em excesso não faz bem a ninguém. Perfeito. E acredito que a população também, os telespectadores, mandaram várias perguntas que no próximo bloco a Juliana estará aqui conosco. Combinado. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito da cerveja e seus benefícios para a saúde. Neste bloco a presença da Juliana também com as perguntas de nossos telespectadores, que acredito que tenham muita pergunta e muita dúvida a respeito desse assunto, né, Juliana? Com certeza, doutor. Primeiramente, agradeço mais uma vez estar aqui no programa Saúde em Dia. Prazer é nosso, Juliana. Nós esclarecendo que agradecemos. aqui com os nossos convidados as dúvidas dos telespectadores, né, doutor? Até porque mesmo. Cerveja. Quem não gosta de uma cervejinha, né, pois doutor? Lógico, né, Guilherme? Tudo com moderação, né? Sim, Porque tudo claro. que em excesso, né, doutor, faz mal. Tudo que em excesso Tudo. faz mal. E eu gostaria de convidar o telespectador que está nos assistindo para mandar suas dúvidas, sugestões de perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp também do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. Lembrando que todos vocês que enviarem suas dúvidas, sugestões de perguntas,
será mantido em sigilo por questões éticas, certo, doutor? Correto, E Juliana. também, pessoal, aí curtir a página no Facebook e no Instagram, Exatamente. né, doutor? Que tem bastante Pois coisa é. interessante lá. E Isso também mesmo. o site do programa, www.programasaudeendia.com.br. É isso mesmo, né, Juliana? Guilherme, vamos falar um pouquinho o seguinte. Eu sei que você tem uma quantidade infinita de rótulos, você tem muito rótulo, muita marca de cerveja, como eu disse agora há pouco, do mundo todo. Se alguém quiser fazer um pedido para você de alguma cerveja, você vai orientar na harmonização, como que funciona? A pessoa pode pedir para você e você despacha? Sim, geralmente muitas pessoas passam lá e falam assim, olha Gui, hoje eu vou comer isso. O que você me indica? A gente vai lá e indica uma cerveja. Se o telespectador que estiver em casa quiser alguma dúvida de sugestão de harmonização, eles podem entrar em contato pelos os canais que você passou e a gente responde, a gente dá um jeito de enviar para onde for. Puxa, que bom. Guilherme, deixa o e-mail então para os telespectadores, né? Se alguém quiser fazer pedido ou se orientar a respeito da cerveja. Ok, o meu e-mail é guilherme@mestre de cervejeiro, mas ele tem um hífen de guarda-chuva.com. E o telefone lá da loja, para alguém quiser entrar em contato, Lógico. nosso DDD 35 3715 3453. Bom, vamos falar então do risco do Alzheimer que eu falei agora há pouco antes do comercial. Legal. A cerveja e Alzheimer tem alguma coisa a ver, Guilherme? Sim, o interessante é que a cerveja ela possui silício. E o silício ele ajuda na prevenção do alumínio que tem no cérebro. Então ele ajuda a manter esse mineral no cérebro que ajuda na prevenção do Alzheimer. Não quer dizer que a pessoa vai Não quer dizer que tomar, vai deixar não a vai medicação, ter. né, o medicamento para Exatamente. só consumir a cerveja, mas Perfeito. é um benefício É um também. benefício também né? que a cerveja pode gerar no nosso organismo. E com relação à insônia? Você Bom, já teve insônia, Juliana? Várias vezes, doutor. Vamos ver o que ele vai falar então da cerveja, né? A gente fala da cerveja, a gente volta a falar um pouco do lúpulo nessa parte de combater a insônia. Por ele ser uma flor que gera um relaxamento, tudo nas suas devidas proporções, ela pode te ajudar sim ao relaxamento do seu organismo e isso, consecutivamente, ela vai te ajudar ao combate à insônia. E quanto à ansiedade e o estresse? Tem alguma coisa a ver? A cerveja ajuda? Tem algum benefício? Tem uma faculdade em Montreal, no Canadá, que ele fala que a ingestão de 2 copos de cerveja por dia pode sim te gerar esse relaxamento. Mas ele também avisa para você não cair nesse golpe de que você beber, você não vai ter estresse e vai ser relaxado, né? Sim, eu acredito que você está orientando, né, dentro da cerveja e algumas patologias, algumas doenças. E lembrando que o paciente, né, quem está fazendo algum tratamento médico, tomando alguma medicação, que não pare, né? Jamais. Consulte seu médico, se for o caso de mudar alguma dose, alguma coisa, dosagem do medicamento, mas não pare. Não, jamais. A gente tem um lema lá na loja que a gente fala que é beba menos, mas beba melhor. Exatamente. Você não vai precisar ficar 5 horas num bar bebendo para você atingir o seu ápice. Não, peraí, vamos ali, toma uma coisa mais leve, mais tranquila, de uma qualidade melhor e casa. Uma qualidade melhor. Vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Juliana, Vamos lá, podemos? doutor? Claro, vamos lá. Guilherme, como se define o teor alcoólico da cerveja? Então, o teor alcoólico ele é definido de acordo com o açúcar que tem na cerveja. Então, quanto mais açúcar tiver na cerveja, maior vai ser o teor alcoólico. Não necessariamente, mas o teor alcoólico ele vai seguindo sim pelo dulçor da cerveja. Uma cerveja com pouco açúcar dificilmente vai ter um teor alcoólico mais alto. Legal, hein? Aprendendo, né, Aprendendo, Juliana? né? Aprendendo. Existe algum tipo de cerveja que é melhor para a saúde, Guilherme? Não, eu acredito que não. Aqui a gente falou de vários tipos de cerveja. A gente falou da Stout, que tem mais fibras, que pode ajudar na digestão. A gente tem algumas cervejas que já tem mais lúpulo, que são casos das IPAs, que vão te ajudar no relaxamento. Então eu acho que o interessante é a pessoa descobrir qual o estilo de cerveja que ela gosta, certo? Se é mais pesado, se é mais leve, se é mais alcoólico, se é menos alcoólico. Tá. E qual a quantidade de cerveja que deve ser ingerida? Ideal para a saúde, Guilherme? Bom, a gente estava até falando aqui do estresse, de acordo com o pessoal de Montreal, falou que 2 copos seriam o suficiente. Só que a gente vai pegar uma cerveja de um teor alcoólico médio, ali de uns 4,5, 5. Se você estiver tomando uma cerveja de 3% de álcool, que até existe, no caso das Berliner Weiss, uma cerveja de trigo alemã, você vai poder tomar uma quantidade maior. Se você pegar uma cerveja de 9%, você vai precisar tomar menos. Então eu acho que isso tudo é uma questão de você se entender, você saber qual é o ponto para você. Saber seu limite. Exato. Né?
Exatamente, você sabia qual é o suficiente para você. Existe uma quantidade específica para ser ingerida pelo homem e pela mulher sem ser prejudicial à saúde? Bom, eu acredito que não. Eu acho que essa distinção de gênero assim, nem sempre ela existe ali. Pode ter pessoas que aguentam mais, pessoas que aguentam menos, isso vai do próprio metabolismo da pessoa. Então eu acredito que não existe uma quantidade correta. Tudo tem que ser com moderação, né? Tudo com moderação, Com tudo tem limite. Não dirija, isso mesmo. É, isso mesmo, é importantíssimo. Com certeza. Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas que os nossos telespectadores enviaram para o nosso e-mail. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e que continuem enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas ou até mesmo algum tema a ser abordado no programa através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp também do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e acesse também o site do programa, www.programasaudeendia.com.br. E até a próxima semana. Se Deus quiser, Se Deus né, quiser, Juliana? doutor. Guilherme, antes de encerrarmos, deixa para os nossos telespectadores mais uma vez o telefone, o e-mail e o endereço do Mestre Cervejeiro, essa loja tão linda, né, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. A loja fica ali na Avenida Santo Antônio, 379, sentido centro, para quem passa na avenida. O telefone para contato é o 35 3715 3453. O meu e-mail é o guilherme@mestrecervejeiro.com, lembrando que tem o hífen entre o mestre e o cervejeiro. Guilherme, então eu gostaria, para encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostei muito de vir aqui, te agradeço a oportunidade. Prazer é de nosso, estar aqui Guilherme. falando sobre cerveja. E aprendemos muito, né? Que bom, sabe? Acho que sempre é importante estar falando sobre cerveja, te desmistificando algumas coisas e até ensinando outros, porque realmente é um mundo fantástico, sabe? A gente ainda nem... A gente falou só um pequeno pedaço dessa cerveja. Quem quiser saber mais, a gente está convidando para ir lá para a loja para a gente poder estar degustando alguma coisa. Bom, como o programa está terminando, nós podemos pode sair ir pra lá? daqui e ir lá para o Mestre Cervejeiro, né, Juliana? Ótima ideia, doutor. Guilherme, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.